estou aqui com a dona de uma das maiores escolas de inglês de Bauru, Alexandra Dias Batista de Luca. Ela é nascida em Bauru, é casada e possui mais de 20 anos de vivência no ensino de inglês. Então vamos lá. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Giovana. Então, Alexandra, como que foi sua infância? Como eram seus pais? O que faziam seus irmãos? Bom, eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão gêmeo comigo e uma irmã mais nova. E a nossa infância foi bem simples, mas tivemos conforto e tudo muito bem calculado, organizado, para a família não passar nenhuma necessidade. Lógico, meu pai trabalhava, mas foi uma infância bem simples e feliz. O que meus pais faziam? Minha mãe era dona de casa e meu pai trabalhava na FEPASA como soldador. Então ele se aposentou cedo, com 40 e poucos anos, e ele voltou para casa para continuar ajudando a minha mãe em casa e tal. E onde você estudou na infância? Na infância? Eu estudei num colégio público, numa escola pública chamada José Miranda, na infância. E depois eu troquei de escola, eu fui para a escola Estela Machado, Colégio Estela Machado, uma outra escola pública, que na época era muito boa. E terminei e fiz o ensino médio no Prevê Objetivo. O último ensino médio foi no Prevê Objetivo. Você gostava de estudar? Era boa aluna? Eu gostava. Meus pais também, eles eram bastante exigentes com os filhos em relação às notas. Eles te incentivavam? Incentivavam e cobravam muito que nós fôssemos os melhores alunos da classe. Então era bem puxado pra gente como criança, adolescente, porque eles exigiam que tirassem sempre o A nas notas, ou no máximo um B na época, que era o 10 e o 9. Antes era A e B. A e B, e eles eram bastante exigentes. E eu aprendi a gostar de estudar porque eu via que tinha resultados. Quando eles forçávamos a estudar bastante, tínhamos resultados, então eu comecei a perceber que era bem interessante estudar. Então, todos os filhos eram bem estudiosos, bem interessados. Qual que era o seu sonho de infância? De infância? Eu tinha um sonho de crescer e trabalhar em alguma coisa bem gostosa, de preferência que fosse alguma coisa que eu pudesse comer. Como trabalhar numa padaria, ou trabalhar num restaurante, que eu pensava antes que ser dono de padaria ou de restaurante traria a oportunidade de comer bastante coisas gostosas. Ia levar à falência. Ia levar à falência, mas o que eu tinha em sonho era isso. Ou ser professora também, que eu brincava bastante de casinha quando criança, e na minha casinha sempre tinha a escola, e eu falava sendo professora das crianças. Aí você decidiu fazer letras. Por que você decidiu fazer letras? Então, no começo, quando eu saí do ensino médio, quando eu me graduei em ensino médio, eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer ainda para a vida. Como todo adolescente, quando chega nessa idade de 17 anos, tem aquela insegurança de escolher a profissão para o futuro, muito cedo para a gente escolher, né? Eu tinha insegurança também e eu achei que seria para mim fazer alguma faculdade envolvendo saúde, uma fisioterapia ou alguma faculdade de ciências, né? Mais voltada para ciências. E aí eu acabei escolhendo letras, lembrando que eu sempre gostei muito de português e inglês na escola, então eu me lembrei que poderia ser uma opção. Prestei faculdade de fisioterapia, prestei para desenho industrial, porque eu estava totalmente perdida aos 17 anos. Você passou nessa? Eu passei em fisioterapia só. Mas eu nem fiz a matrícula porque eu prestei letras também me lembrou que eu era muito boa em português e inglês, eu gostava muito. Seus pais incentivaram para fazer letras? A minha mãe, sim. O meu pai deixou eu escolher. Ele falou que depois que eu fizesse seria bom, mas desde que tivesse uma faculdade, uma graduação. Minha mãe me ajudou a lembrar que eu gostava muito de letras, mas como eu não tinha certeza se eu queria ser professora, eu fiquei em dúvida, mas no final eu fiz o curso de letras mesmo, português e inglês. E logo no começo já percebi que era aquilo que eu queria, que eu gostava muito mesmo. Na faculdade você trabalhava para você para Sim, o tempo todo, porque minha mãe tinha então os 3 filhos e os 3 começaram a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e meus irmãos também. Então sempre cursos técnicos que nós fizemos para poder ter essa... Para ajudar. Para poder ajudar. Então minha mãe sabia que
Como eu falei, nós de uma família, morávamos numa casa simples, era uma família bem simples, porém muito bem organizada, assim, pais bastante responsáveis, e eles nos pagaram cursos técnicos. Eu fiz curso técnico do Senac, com 15 anos, para saber trabalhar no escritório, e naquela época muita gente nova era contratada para trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no escritório, continuei trabalhando e depois eu paguei a minha faculdade com esse dinheiro do escritório, que era bastante difícil. Onde você começou a trabalhar depois de formada? Depois de formada, eu até me formar, eu trabalhava nesse escritório, que eu tinha que trabalhar, fazendo meu ganha-pão ali para pagar minha faculdade. E assim que eu me formei, eu prestei um concurso, que era um concurso para professores em escolas padrão, tinha umas escolas estaduais em Bauru, que eram consideradas escola padrão, e eu prestei um concurso para essas escolas e passei em 2 escolas, e comecei a trabalhar aqui no Gás, numa escola chamada Brizola. Eu trabalhei ali por 6 meses e também substituía em várias escolas estaduais, quando pediam aulas eventuais. E depois de 8 meses trabalhando no Brizola, eu fui convidada a passar por um teste de seleção no Colégio São Francisco de Assis. Você passou no teste? Eu passei, eu fiquei assistindo aulas por 6 meses para aprender, para ter uma base e tal. Então assisti aulas nesse colégio por 6 meses sem receber nada, ia como trainee mesmo, e depois eu passei por esse trabalho de classificação. E entrei no colégio e fiquei trabalhando nesse colégio, no Colégio São Francisco, por 14 anos. E junto com o São Francisco eu trabalhava à noite em escolas de inglês, escolas de idiomas também. Aí depois você fez o curso na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Montevidéu. Sim. Bom, assim que eu consegui arrumar um emprego que ganhasse mais do que eu ganhava antes pagando a faculdade, para pagar a faculdade, eu trabalhava bastante mesmo, porque o meu sonho era ir para o exterior e conseguir um certificado no exterior e conhecer também, né? Porque eu acho que o professor de idiomas tem que conhecer pelo menos o país da língua que ele trabalha, né? Com a língua que ele trabalha. Então, assim que eu consegui fazer a primeira poupança para poder viajar para o exterior, eu fui, depois de 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando já como professora, manhã, tarde, noite, correndo bastante, eu juntei um dinheiro e fui para a Inglaterra. Aí em Londres eu fiz um curso chamado Teachers Training, que é um preparatório, um treinamento para quem já é professor de inglês. E chegando lá eu fiz uma prova de aptidão para saber qual curso que eu entraria. E eu tive a avaliação para poder fazer o curso para professores, Teacher Training. Então foram 40 dias de curso intensivo em Londres, para professores de inglês, abordando um pouquinho mais o inglês como o inglês britânico. Depois eu fiz em Nova York também um curso de inglês no mesmo estilo de curso de Teachers Training, mas trabalhando para evolução do inglês na pronúncia americana. E depois de uns 3 anos, em Montevidéu, no Uruguai, eu fiz um curso de inglês com professores de inglês na América do Sul, para esses professores que talvez tivessem algum sotaque ainda brasileiro, ou o espanhol da Argentina, que melhorasse o sotaque para trabalhar com esses alunos e entender um pouquinho as diferenças aí. Então foi o que me enriqueceu ainda mais e deixou ainda mais certa de que estava fazendo a carreira certa. Qual foi a fase mais difícil da sua vida? A fase mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi quando eu fazia faculdade, que eu não sabia muito bem se eu conseguiria um bom emprego depois da faculdade, porque há essa incerteza, na verdade, como eu já disse, de nós não sabemos o que fazer da vida, então em qual faculdade entrar. E aí, quando entramos na faculdade, nós gostamos do curso, ficamos bastante animados porque é o que nós queremos, porém ainda há incerteza se vamos conseguir emprego depois da faculdade. Então, eu trabalhei no escritório, eu queria parar de trabalhar no escritório um dia e começar a dar aulas então, e até lá, até conseguir dar aulas, eu tive que trabalhar bastante nesse escritório para conseguir o dinheiro para pagar a faculdade, e foi a época mais difícil da minha vida mesmo, porque eu trabalhava 8 horas por dia, e aos sábados também, e a faculdade de letras, português e inglês na USP é noturno, e sábado de manhã, então eu tinha que conciliar, pagar horas a mais no trabalho para poder não faltar e ter sempre um emprego. Eu trabalhei por
5 anos nesse escritório e fiz a faculdade por 4 anos. Então foi bem difícil, eu fiquei doente, fiquei uma semana doente, com muita dor de Daí você tinha que cabeça. fazer prova, trabalhar. Faculdade de Letras, Português e Inglês envolve muita literatura americana, brasileira, inglesa, portuguesa e todas as outras matérias relacionadas à didática. E tem muitos trabalhos, muita apresentação de trabalhos, e eu tinha que estudar de madrugada ou de final de semana, de sábado ou domingo. Tinha que abrir mão. Tinha que abrir mão de passeio, tinha que pedir paciência pro namorado, porque ele tinha que ficar esperando eu acabar de estudar, porque eu era muito dedicada. Eu não deixava passar nada mesmo. Depois disso, você se casou. Me casei com o meu namorado, paciente que eu tive durante a faculdade, porque eu entendi. É esse Ele mesmo, sempre né? te apoiou? Ele sempre me apoiou. Ele fazia faculdade também, ele fazia Unesp. Então ele também tinha os trabalhos dele para fazer, mas como era da área de exatas, ele não tinha tanto trabalho para fazer durante o final de semana. É mais cálculo. Era mais cálculo. Então ele me apoiava bastante, ele me incentivava a continuar estudando e trabalhando, porque ele sabia que era aquilo que eu precisava pelo momento, né, até me formar. Como surgiu a ideia de montar uma escola de inglês? Então, montar uma escola de inglês, antigamente eu nem tinha essa ideia, nem sabia que eu ia chegar a montar uma escola de idiomas. Eu sabia que eu ia dar aulas de inglês por muito tempo, ia viajar para o exterior outras vezes, ia continuar trabalhando bastante dando aulas. E aí surgiu como um convite para mim, na verdade. Eu tinha uma amiga que tinha uma escolinha na quadra 3, aqui da rua Cristiano Pagani, que é a rua da escola, e ela tinha uma sala de aula com 6 cadeiras, dessas cadeiras aqui mesmo, universitárias, e ela dava aula para alguns alunos da igreja dela. Então ela não precisava de muitas salas, porque eram poucos alunos que vinham, e 6 carteiras estavam suficientes, uma salinha de aula também estava ótimo. Então, como ela ia mudar de Bauru, ela me convidou para conhecer o espacinho dela e ofereceu aqueles alunos que ela tinha. Mas quando os alunos souberam, ela chama-se Simone Mancini, ela mudou para Salto, com o marido dela. E como os alunos dela sabiam que ela ia mudar de Bauru, muitos pararam de fazer o curso, porque não me conheciam ainda. Eu fiquei com 6 alunos só dela. Comecei a trabalhar nessa escola. Ela dividiu o pagamento dessa escolinha, desse espacinho, por muitos meses para mim, para me apoiar. Foi meio difícil. Foi bem difícil. Então eu tinha que trabalhar bastante nos colégios para pagar a mensalidade da escolinha. E eu fiquei com 6 aluninhos dela, mas logo a escola começou, eu sempre fazendo um bom trabalho, me preocupando bastante com alunos, e logo a escolinha começou a crescer. Eu precisei de um espaço maior, mais horários de aulas também, eu era uma professora só para atender todos. Mais funcionários. Mais funcionários, então eu percebi que era o momento de mudar daquela salinha de aula, que era uma salinha comercial, e ampliar. E alugar o espaço aqui da Fox, na época que era alugado, para ampliar para mais 4 salas de aulas. Graças a Deus, todo ano tem um pouco a necessidade de aumentar um pouco mais, pelo trabalho que a gente vem fazendo. O que a Fox mudou na sua vida? Como é administrá-la? A Focus me deixou muito mais... eu já era responsável, né? Eu sempre tive essa criação de ter muita responsabilidade. E a Focus me deixou ainda mais responsável, não só por mim, pelo meu trabalho, mas pelo trabalho dos outros profissionais também. Porque com o aumento da escola, nós tínhamos então a necessidade de termos um aumento no número de funcionários. E a Focus me deixou bem mais responsável e me cobrando um pouco mais das minhas responsabilidades, porque tem muitos funcionários em nosso nome agora, né? E também mais observação, mais estudos sobre atendimento ao cliente, sobre atendimento administrativo. Eu tive que voltar em estudo, fazer cursos administrativos também, para saber como administrar uma escola. Hoje a Focus tem quantos profissionais trabalhando? Hoje nós estamos com 27 funcionários, 25 funcionários trabalhando, entre professores, funcionários do administrativo, auxiliares de coordenação. É difícil achar profissionais qualificados? É cada vez mais difícil, eu acredito, eu não sei a opinião O critério de de seleção também é apertado. Então eu não sei como outros profissionais de outras áreas, mas é difícil achar um profissional que esteja qualificado não só na área de ensino, inglês, português, porque isso não é tão difícil achar,
mas pessoas que estão qualificadas a atender bem o aluno, a ter paciência com o aluno, a saber lidar com as pessoas, que eu acho que é isso que é o mais difícil hoje em dia. E na classificação de pessoas, nas entrevistas de emprego, nós analisamos também isso, o quanto aquele profissional estaria disposto a ser humilde, para atender, competente, sim, com o idioma, que isso é o mínimo que ele deveria saber muito bem o idioma, mas o principal é que ele saiba ser humilde para entender a metodologia da escola, atender a nossa clientela, porque nós somos muito bem atendidos e precisa continuar sempre sendo assim. Quais são os cursos oferecidos? Na Focus, nós temos o curso de inglês, né, que o inglês é o carro-chefe da escola, é o mais procurado, né? Em segundo lugar, o espanhol também é bastante procurado. Francês, alemão, italiano, japonês, chinês, português para estrangeiros, mas o mais procurado mesmo, o curso que realmente move a Focus é o inglês, é o curso que o pessoal mais procura desenvolvimento. Acho que é mais de 70%. Eu acho que 70% seria o inglês. E os 30% de alunos são dissolvidos nesses outros cursos aí. E qual é a faixa etária que tem mais interesse? Mais interesse, hoje em dia, está meio misturado, Antigamente eram os adultos, a faixa etária de maior interesse, o número maior de alunos na escola antigamente, a Focus vai fazer 18 anos, então eu digo que até uns 10 anos atrás, a escola tinha bastante adultos. Agora ainda tem bastante adultos interessados, mas ultimamente, de 10 anos para cá, muitas crianças e adolescentes. Muitos pais matriculando crianças de 3 anos para o inglês, porque eles estão percebendo já a dificuldade que estão vivendo ultimamente no Brasil, a dificuldade que se é para aprender inglês quando adulto. Então, muitos pais vêm investindo no inglês para criança a partir de 3 anos também. Que agora é fundamental. É fundamental ter uma língua estrangeira, ou até duas, né, conforme a profissão. E a Focus também tem colégios parceiros. Tem. A Focus tem 9 colégios parceiros em Bauru. Nós temos parcerias com os colégios há 17 anos, o ano que vem vai fazer 17 anos. O primeiro colégio parceiro foi o Colégio São Francisco, que é o colégio que eu trabalhava também, eu dava aulas de inglês lá há 14 anos. E eu fui convidada por uma irmã do colégio, a diretora, a irmã Márcia Cidreira. Ela me convidou a abrir um curso de idiomas dentro do Colégio São Francisco. E eu montei turmas, já tinha Focus Idiomas, e comecei a montar turmas lá dentro. Depois eu precisei de outros professores ajudando, e nós começamos a receber convites de outras escolas, porque os pais comentavam que no São Francisco, no Colégio São Francisco, eles tinham esse diferencial de ter uma escola de idiomas dentro do colégio. Então aí nós começamos com o convite de outras escolas, nós somos parceiros do Colégio São José, do Colégio Criativo, do Colégio Paraíso, do Colégio Engler, Colégio Alfa, a Colégio GBI também é um parceiro muito antigo da escola, de 17 anos também, Colégio Geração Criativa, eu já falei. Então, todos são 9 colégios parceiros que a escola trabalha. E o Piratininga, que é o Colégio Educare. Então, a escola cresceu também com essas parcerias, mas também cresceu em responsabilidade e obrigações, porque a Focus não visa também, lógico, o lucro, porque precisa pagar os funcionários, precisa crescer, precisa construir mais salas, mas o principal é que tem a qualidade da Focus sede dentro desses colégios parceiros, e para isso acontecer, eu preciso estar, eu e a auxiliar de coordenação, estar nesses colégios pelo menos uma vez por semana. Então, trabalhando na Focus e visitando esses colégios pelo menos uma vez por semana é um trabalho dobrado. Em 2013, vocês fizeram parceria com a Cambridge, de Londres. Sim. Como vocês conseguiram essa parceria? Então, eu trabalho com o Interchange, que é o livro mais vendido pela Cambridge. Agora o Interchange está comemorando 25 anos nesse ano de 2015, né? Então eu trabalho com esse livro, com esse material Interchange, que é um livro que tem 4 volumes, já pelo menos até o tempo que eles começaram há 25 anos, e eu trabalho há 20 anos com o mesmo material. Eu trabalhei desde a primeira edição do livro. Ele é antigo, assim, a marca Interchange é bem antiga, mas ele já está na 4ª edição desse material, sempre evoluindo. Então a Cambridge
já conhecia o nosso trabalho, eles vinham dar assessoria, treinamento para Focus, porque eu trabalho com ensino tutorial há muito tempo, e numa escola como a nossa, com 1.200 alunos, é uma escola visada. Eles gostariam de conhecer mais o nosso trabalho, entender por que a Focus se dá tão bem com esse material da Cambridge, né? Então, os assessores pedagógicos da Cambridge vieram pesquisar a escola e oferecer cursos da Cambridge, e conhecendo a escola por 5 anos, eles nos ofereceram um selo de qualidade, porque eles analisavam o atendimento na recepção, atendimento da coordenação, o aprendizado dos alunos, e verificaram que a Focus seria o chamado Educational Partner, que é parceiro educacional da Cambridge, porque trabalha com os mesmos princípios que são visados lá na Inglaterra pela Universidade de Cambridge, que são princípios sociais, educacionais, até de economia de energia, coisas que muitas empresas não pensam hoje em dia, né? Então eles analisaram há 5 anos, nos ofereceram o selo, mas como era algo novo aí no Brasil ainda, em 2013 eles nos transmitiram um selo de qualidade, e a cada ano eles analisam a escola novamente, eles fazem as assessorias, eles fazem as avaliações. A assessora da Cambridge vem até a escola, agora na quarta-feira que vem, ela vem de novo para analisar os professores, fazer um treinamento, analisar como está a qualidade da escola, porque nós estamos para receber a certificação para 2016 também, porque anualmente eles analisam e verificam se as escolas têm parceria ou não. E o selo de parceria com a Cambridge, no Brasil foram oferecidos 100 selos do Brasil todo, e a Focus é a única escola de Bauru e região que conseguiu esse selo. A Cambridge da Inglaterra mandou esses selos para o Brasil, e o Brasil eles escolheram, e nós temos escolas parceiras da Bahia, no Brasil todo. E nós temos bastante orgulho do nosso trabalho, porque em Bauru e região, a única escola que conseguiu esse selo, que é mostrado através de muito esforço, é a Focus Idiomas. A Focus também possui eventos internos. Bastante eventos. Nós achamos. Pode falar. Acho que a gente até participou de alguns, né? Que a Ju também é aluna da escola, né, Gi? Então tem bastante, nós fazemos bastante eventos. Normalmente uma escola de idiomas de Bauru, né, escola de idiomas do interior, elas trabalham com o ensino de idiomas, né, com aulas de inglês, tal, nas suas próprias metodologias, e dificilmente uma escola se dispõe a trabalhar mais do que aquilo que para que serve, né, mais do que o currículo normal. E como eu trabalhei muito tempo em escola regular, como o Colégio São Francisco, já disse que foram 14 anos, eu trabalhei muito com criança, adolescente, adulto. Eu cheguei a ser a única professora de inglês do colégio e dava aulas para todas as idades, de 6 anos até 17 anos. Então eu tive muita experiência com todas as faixas etárias, e eu fazia muitos eventos no colégio, como show de rock, show de música, as festas de Halloween também do colégio eu que fazia. Então eu trouxe essa vivência para a Focus. Então os alunos, eu acredito que eles têm que estar bem envolvidos com outras coisas, além do material do estudo, como atividades culturais, Halloween, inglês, festa mexicana, para a turma de espanhol, homenagens aos pais, às mães, como acontece nas escolas regulares de ensino fundamental e médio. No Dia dos Pais eles terem uma homenagem aos pais, a Focus também investe no Teatro do Colégio São Francisco, tem visitas ao boliche, ao McDonald's, a escola paga para as crianças se divertirem nesses ambientes. E nós temos também um teatro da escola gratuito. Hoje de manhã as crianças do teatro apresentaram uma pecinha de Natal aqui na Focus para os seus pais e para algumas crianças convidadas também. E esse teatro é gratuito para os alunos da Focus, e quem aplica, quem é a professora do teatro, é uma atriz graduada em artes cênicas da USC. Então as crianças estão indo muito bem, e a escola oferece muitas atividades gratuitas para os alunos ao longo da semana, além dessas, porque nós queremos sempre que os alunos estejam bem envolvidos com outras atividades também. E quantas horas você trabalha por dia aqui no Focus? Bom, para que tudo isso aconteça, eu tenho uma equipe muito boa que abraça todas as atividades comigo, mas eu preciso coordenar a equipe, né? Então, além do trabalho da direção pedagógica, que é a minha principal função, eu às vezes dou algum apoio no administrativo, os professores também. Eu tenho um contato com a Cambridge direto, toda semana, para passar o perfil da escola, para fazer questionários, para estudar também pela Cambridge, porque a Cambridge não dá um selo e pronto, né? Eu tenho que seguir
uma plataforma de exercícios, mandar para eles como se fosse um teste semanal em inglês. Então, tudo isso junto demanda muito tempo. Então, tem dias que eu deveria trabalhar por 8 horas, como qualquer funcionário, né? Mas tem dias que eu trabalho, muitos dias eu trabalho 12 horas, um dia outro 14 horas, eu cheguei a trabalhar 15 horas e fico cansada, lógico, mas satisfeita de que é necessário naquele momento, naquela fase da escola, numa época de rematrícula, numa época de provas, boletins, atendimento a pais, provas orais como agora, ou eventos da escola, é necessário sempre ter um tempo a mais para preparar a atividade bem direitinho. Então, mas você não está na escola, quem que fica comandando? Quem fica comandando é o Ricardo, meu marido, que ele é diretor do financeiro da escola, e a Patrícia, minha irmã, ela trabalha com ele na parte financeira e administrativa. Então, e se eles não estão por perto também, eu tenho uma equipe muito boa e responsável, e a escola pode ficar inteiramente nas mãos delas, que elas comandam direitinho. O que você faz no seu tempo livre? Meu tempo livre, que é bem gostoso, eu vou ao cinema, eu adoro ir ao cinema, eu vou jantar, eu vou na casa dos meus pais, na casa da minha irmã também, que ela é casada, eu tenho filho, ou eu gosto também muito de brincar com meus cachorros, tenho 2 cachorros, não tenho filhos, eu gosto muito de passear com eles, então eu faço várias coisas, porque o tempo livre é curto. E durante a semana, meu tempo livre eu reservo pelo menos 1 hora por dia para fazer exercício físico, para ir na academia, porque senão ninguém aguenta essa carga toda, né? E para você, qual é a importância de estudar uma nova língua e como que ela muda a vida de uma pessoa? Hoje em dia, desde das crianças até os adultos, até os pais de família, é muito importante que todos saibam pelo menos um pouco de inglês, porque o inglês não está só no exterior, não está só nas viagens ao exterior, mas está no nosso dia a dia, né? Tudo que nós olhamos ao lado, nesse mundo globalizado, tudo que nós olhamos ao lado tem alguma coisa em inglês acontecendo ou mostrando pra gente. Tem muitos estrangeiros que vêm fazer um exchange, que é um intercâmbio aqui no Brasil, e nós temos que conviver com eles, né, nos comunicarmos de alguma maneira. Os games que as crianças amam, a maioria deles estão em inglês. E os filmes também, muitos filmes, na minha opinião, muitos filmes interessantíssimos estão em inglês, não desmerecendo os filmes brasileiros, porque tem muito filme brasileiro bom atualmente. E os adolescentes, é importante que todos saibam o idioma, então eles se desenvolvam bem para os vestibulares, que hoje em dia estão bastante exigentes, são bastante difíceis, e para o trabalho também. E o que muda é que a pessoa passa a viver mais o dia a dia e ser um cidadão do mundo quando sabe o idioma, ele não fica perdido e achando que aquilo é coisa de outro mundo, tem que estar globalizado hoje em dia, né? E quais são os seus planos para o futuro? Para o futuro, meu plano para presente e futuro é que a escola continue sempre com a mesma qualidade, e cada vez mais ainda ampliando essa qualidade, evoluindo, e que a escola torne-se uma franquia. Não importa muito quando torne-se uma franquia, porque, como eu disse anteriormente, é lógico que nós usamos lucro, dinheiro, porque é um comércio e que precisa ter dinheiro das matrículas e tudo mais para se manter. Mas a franquia viria para implantar em outra cidade e levar a qualidade de focos para outras pessoas que ainda não estudam inglês, né? Porque o dinheiro, na verdade, é algo que na Fox está em segundo plano. É importante e tudo mais, mas se fosse muito importante ganhar dinheiro na Focus, eu não estaria trabalhando tanto, estaria no exterior passeando e gastando dinheiro da escola. Mas não, é uma escola muito bem organizada para manter o que os pais investem aqui no próprio ambiente da escola mesmo. E eu espero que um dia essa qualidade toda passe para frente, que a gente não pode ficar segurando o que é bom só para a gente, né? Se Deus quiser, um dia vai conseguir. Vamos conseguir. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Angie. Espero que tenha ajudado bastante.